Olho no Olho. Oferecimento CLDO e CCO, tratando seus olhos com excelência. A cada dia são lançados novos equipamentos no mercado para cuidar da saúde da visão, principalmente aquelas pessoas que querem corrigir a miopia, o astigmatismo, a hipermetropia. Para conversar sobre esse assunto com a gente, sobre essas novidades que estão chegando no mercado, Dr. Volney Anderson, que é oftalmologista. Seja bem-vindo ao Check-up, doutor. Muito obrigado. Agora, as máquinas, os instrumentos vão ficando cada vez mais modernos e a gente está tendo acesso a essas novidades. Esse último final de semana em São Paulo foi colocado a nós um convite para poder ver os últimos lançamentos desse segundo semestre, do próximo semestre também, que facilita tanto na correção da miopia, da hipermetropia, do astigmatismo das pessoas jovens e das pessoas também que vão realizar cirurgia de catarata, as pessoas que vão adquirindo uma certa idade, vão ficando com cristalino envelhecido e na troca da lente natural do olho elas querem ficar livres dos óculos também. Então estão sendo lançados novos equipamentos modernos que venham dar uma eficiência maior à cirurgia. E daí foram apresentados os aparelhos, as novidades, que é no caso o LensX, que a gente já tem aqui, a gente já dispõe aqui em Fortaleza há 6 meses, pelo menos. Esse equipamento é para qual tipo de cirurgia? O LensX, ele serve para que a gente faça a cirurgia de catarata laser, a parte incisional, a parte da cápsula Rex e a parte da fragmentação. Antigamente a gente precisaria de usar o bisturi, precisaria de usar o fragmentador. Hoje a gente consegue fragmentar o núcleo, fazer a capsulotomia, as incisões, todo com o LensX. Então ele faz a parte da catarata a laser. O LensX é um aparelho que a gente já dispõe aqui. E esse LensX também ele pode fazer o flap para cirurgia de LASIK. Quando a gente tem que levantar a primeira camada da córnea para deixar o estroma exposto para poder corrigir os erros refracionais, tanto a miopia, hipermetropia, astigmatismo. Então a gente faz um flap. Esse flap, esse levantamento da primeira camada da córnea, antes era feito com uma lâmina, a gente chamava de microcerátomo, fazia uma delaminação. Hoje a gente faz essa separação com um laser. Esse laser pode ser o LensX ou o intralaser, que na verdade o nome do aparelho é o Phantom II. É um laser de Phantom II que, no caso, ele permite a gente fazer essa delaminação sem usar uma lâmina, mas com o próprio laser. E o Phantom II também, no caso mais específico, ele faz a parte inicial da cirurgia da catarata e a parte intermediária, só o implante da lente, que a gente não faz a laser, que a gente tem que implantar mesmo, ele faz para a gente o que não era possível antigamente. Antigamente a gente tinha que fazer a incisão por bisturi e tinha que fazer a fragmentação com o faco emulsificador. Toda vez que a gente vai fazer uma cirurgia, a gente tem 2 objetivos. O primeiro é diminuir o tempo. O segundo é fazer a reprodução, deixá-la mais reprodutível possível. Sempre igual, certo? E essa máquina, ela permite que a gente consiga ter uma reprodutibilidade maior, uma fidedignidade maior nas incisões, bem mais próximas, porque ela foi planejada para isso. Manualmente, quando a gente faz manualmente, o cirurgião, pela experiência dele, ele vai ter uma reprodutibilidade boa também, mas não é igual ao da máquina, não é igual ao do laser, que faz um corte mais preciso, mais autêntico. Doutor, então, hoje, Fortaleza, o cenário que nós temos hoje, é um cenário bem moderno, porque o congresso foi em novembro e nós já
Fortaleza já tinha todo esse equipamento? Todos os equipamentos apresentados lá, tanto o laser de Fendt segundo, o LensX, assim como os aparelhos tipo o Verum, que é quando a gente vai pegar um paciente com astigmatismo, a correção dele na lente intraocular, a lente intraocular da catarata, ela corrige a parte esférica. A parte esférica é a miopia e a hipermetropia. Os astigmatas ficavam prejudicados. Geralmente ficava esse astigmatismo e não dava para poder livrar ele dos óculos. Então surgiu lentes intraoculares que tem uma correção tórica e permite a gente corrigir o astigmatismo. Mas isso exige que tenha um ângulo perfeito, que a gente corrija no ângulo que o astigmatismo se encontra. Ou seja, esse Verum, ele vem justamente para quê? Para determinar, durante a cirurgia, fazer uma fotoiluminação e determinar qual é o ângulo mais preciso, mais correto, que vai permitir que a gente tire esse astigmatismo, vai promover esse alinhamento. Então a lente ela vem marcada com 3 pontinhos na parte superior e 3 pontinhos na parte inferior, e pelo Verum a gente consegue realmente alinhar os 3 pontinhos com uma imagem virtual que ele coloca ao microscópio. Ele também promove uma berrometria por um instrumento chamado HORA, que a gente também dispõe em Fortaleza. E, assim, as lentes intraoculares também, que foram lançadas para corrigir a deficiência que a gente tinha ainda, que a gente corrigia bem a visão de longe e de perto. Mas a intermediária dava uma divergência ainda, dava um incômodo para o paciente. Surgiram novas lentes que vêm para suprir essa falta de visão intermediária. E isso também nós já temos disposto aqui em Fortaleza. Então, quer dizer assim, nós estamos como equiparados aos melhores locais do Brasil e do mundo, entendeu? Nós não deixamos nada a desejar para ninguém, não. Há muitos anos, né, as pessoas tinham que fazer algum tipo de cirurgia, não só de visão, e saíam do estado para realizar, principalmente no sul, sudeste. Hoje não precisa mais porque nós temos todo esse equipamento aqui moderno e com profissionais bem capacitados para manusear tudo isso. A gente tem toda a instrumentação, todos o que é de mais moderno a gente consegue ter aquisição e chegar a nós, e nós temos a capacitação, os profissionais, os médicos, eles têm uma formação que permite usar. Também não adianta você ter o aparelho e não saber usar, né? Então a gente se treina, a gente vai nos congressos, a gente troca ideia com as outras pessoas que já têm experiências anteriores com ele, e a habilidade, a capacidade e a própria formação, né? Sempre procurar estar estudando, estar chegando, quebrando essas novas fronteiras para oferecer o melhor possível ao paciente. Ok, doutor. Agora, qual é a maior procura, né, hoje em dia, né? É a hipermetropia, as pessoas querem corrigir mais o quê, né? A miopia, a hipermetropia, o astigmatismo, qual é a maior demanda hoje da nossa população? Então, depende da faixa etária. Nos jovens, as pessoas mais jovens, o que incomoda elas, o que faz elas usarem o óculos realmente é a queixa da miopia e do astigmatismo. Então, as pessoas mais jovens, na faixa etária de 20 a 25 anos, tanto a miopia quanto o astigmatismo, principalmente a miopia, que é a que tem maior porcentagem de pacientes com esse erro refracional, apresenta essa dificuldade, apresenta a necessidade de vir aqui para se livrar dos óculos, se livrar das lentes e poder ter uma visão livre sem a necessidade de uma correção da terceira lente de um óculos. Agora, nos pacientes acima de 40 anos, a hipermetropia começa a incomodar. Antes dos 40 anos, o cristalino ele funciona muito e ele compensa esse grau positivo e faz com que o paciente consiga enxergar relativamente bem de longe, principalmente o hipermétrope, e às vezes só prescreve-se óculos para o hipermétrope quando ele começa a ter sono. Com a leitura ele começa a ter sono, então o hipermétrope jovem geralmente vai usar óculos para isso.
Mas a partir dos 40 anos, com a perda da acomodação, ele começa a sentir a dificuldade para perto, sentir dificuldade para longe, daí a procura aumenta no caso dos pacientes acima de 40 anos para corrigir a hipermetropia e a presbiopia que veio junto, entendeu? A presbiopia ainda, a melhor correção que nós temos é quando a gente corrige a catarata e permite, com as lentes multifocais, a visão perto e longe. No laser, no excimer laser, a gente corrigindo a hipermetropia, a gente vai ter uma diminuição da dificuldade de longe e uma melhora para perto, mas a gente ainda não corrige no excimer laser a presbiopia. A gente corrige a hipermetropia, como são graus positivos que se somam com a diminuição da hipermetropia, você vai ter um conforto maior e vai se sentir mais apto a realizar suas coisas, pelo menos tendo uma independência parcial aos óculos. Dr. Vonley Anderson, oftalmologista, muito obrigada pela sua entrevista aqui no Checkup e seja sempre muito bem-vindo para esclarecer nossas dúvidas e trazer, claro, as novidades do mercado para cuidar da saúde da nossa visão. Muito obrigado, à disposição.